A gente tá em outubro e até agora eu li 11 livros esse ano. Alguns desses livros foram muito bons e outros livros nem tão bons assim. Teve um livro, entretanto, que se destacou e eu não consegui nem terminar de ler ele, eu tive que parar no meio porque eu achei ele muito ruim. E hoje a gente vai falar sobre isso. Oi, meu nome é Davi e obrigado por se inscrever e comentar nesse vídeo. De tempos em tempos eu gosto de parar e refletir sobre minha vida, sobre o que está acontecendo, meus planos para o futuro, o que eu atingi esse ano, o que eu quero atingir ainda, né? E nessas minhas filosofadas internas aí, eu gosto de procurar problemas e tentar achar soluções desses problemas em livros, né? E um desses problemas acabou sendo cavado aí, né? Eu fui cavando no meu subconsciente e eu percebi que algumas coisas que eu faço hoje em dia começaram quando eu era muito pequeno e eu comecei a pensar por que isso começou, de onde é que veio e tal. E eu cheguei num livro chamado Não Começou Com Você. Como o trauma familiar herdado nos define e como dar fim a esse ciclo. Cara, lendo desse livro, já parece uma parada meio estranha, né? Tipo, trauma familiar, assim. Mas enfim, pesquisei, né? Vi que dentre os livros que falavam sobre esse tipo de assunto, ele era um dos mais recomendados na Amazon, os comentários eram muito bons. Eu já tinha algum conhecimento sobre constelação familiar, não é uma ideia que eu acredito muito, para ser sincero, mas eu tenho conhecimento sobre a área. Eu gosto de pesquisar esse tipo de coisa, entender melhor, né, o que certas pessoas acreditam. E esse livro não era isso. Então eu já fiquei tipo, beleza, se não é constelação familiar, o que é essa parada de trauma familiar herdado, né? Enfim, vocês podem ver aqui, ó, eu li ele até a página 79 e daí eu parei, né? E a gente vai falar sobre por que eu parei depois, mas vamos lá. Basicamente, esse livro aqui, ele fala sobre traumas herdados, né? O que eu imaginei que fosse isso? Por exemplo, às vezes, o que eu imaginei, né? Vamos supor, eu tenho... Vamos criar um cenário hipotético. Meu pai, imaginário, tá? Ele sempre foi muito pão duro, tá? Eu tenho um pai que é muito pão duro. Tudo supondo, tá? Tô criando um cenário imaginário aqui. E aí, como ele sempre foi pão duro, desde criança eu via que meu pai era pão duro, porque ele pode ter passado dificuldades na vida dele, e daí eu virei pão duro também. Sacou? Então, tipo assim, não consigo gastar meu dinheiro nem fudendo, mesmo que eu tenha muito dinheiro, e aí, tipo assim, isso é porque meu pai era pão duro, porque ele passou de dificuldade, eu herdei essa característica do meu pai. Eu achei que era alguma coisa assim. E eu pensei, beleza, eu tenho algumas questões que talvez sejam interessantes e talvez tenha vindo do meu pai e da minha mãe, sei lá, né? Eu não tenho certeza se é isso ou não, mas quis ir atrás da informação. Comecei a ler o livro e pareceu que era isso mesmo, né? O livro inicia assim, só que aí de repente, cara, o cara começa a falar que os traumas herdados não são traumas herdados diretos, né? São traumas herdados do seu DNA. Às vezes, de acordo com o autor, um tio seu sofreu uma queimadura quando ele era criança. E aí, porque o seu tio sofreu uma queimadura quando ele era criança, você pode ter medo de fogão. Cara, aí já ficou um pouco estranho, né? Eu já comecei a ficar tipo, porra, o que tem a ver meu tio ter sido queimado quando era criança, sofreu uma queimadura, e eu ter medo de fogão? Pra mim, não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E aí começou a desenvolver mais esse tipo de tema. Ele inventa, tipo assim, às vezes sua avó separou 4 vezes, sei lá, todos os maridos dela morreram, ela virou viúva 4 vezes seguidas, todos tiveram infarto. E aí, por causa disso, você vai ter azar na sua vida amorosa. Tipo, cara, se tu quiser acreditar nisso, vai lá. Cada um com a sua crença, né? Não casou comigo. Dentre outras coisas também, né? Ele vende essa ideia de que você, se você é tratado com seus pais, você precisa desculpar seus pais, você precisa aceitar, né, que as coisas que eles fizeram de ruim pra você devem ser sempre perdoadas, senão você não vai conseguir seguir em frente. E aí, cara, eu comecei a pensar nisso e pensei, caracas, cara, tem tanta história que a gente escuta por aí de, tipo, pai que abandona filho, pai que maltrata, abusa de filho, e você tem que perdoar esse tipo de gente. Pra mim não fazia sentido isso, né? Eu sou muito grato que a minha família é boa, né? Nunca tive problemas desse tipo, nenhum outro tipo de problema grave. Mas eu fiquei com esse negócio na cabeça, sabe? Eu achei melhor parar de ler um livro. Foi a primeira vez que eu parei de ler um livro. Normalmente eu pauso minhas leituras, né? Eu tô lendo agora, eu vou até abrir meu Kindle aqui, ó. Eu gosto de fazer leituras
pausadas, né? Agora eu tô lendo no momento Inferno de Dante, Predictable Revenue, Million Dollar Consulting, Build, A Hero of a Thousand Faces, The Hard Things About Hard Things e Design Data Intensive Applications. Então são, acho que 7 livros. Acho que são. Eu parei de contar no meio, me perdi. Mas assim, todos esses livros eu tenho intenção de terminar, né? Porque eu começo a ler é como se fosse uma série, é como se fosse, sei lá, vídeos de série no YouTube. Eu começo a ler um livro, tô a fim de ler outra coisa, depois eu volto, dependendo do assunto, né? E da minha vontade na hora ali, né? Mas esse livro foi o primeiro que eu falei, não, eu não vou ler mais esse livro, não vou gastar meu tempo com isso, porque leitura é uma coisa que gasta tempo, né? Quase sempre você acaba aprendendo coisas muito boas. Nesse caso eu aprendi que não vale a pena ler conteúdo sobre trauma familiar herdado, não é pra mim, não vai me acrescentar em nada, né? Eu achei que eu fosse achar solução para meus problemas e eu acabei percebendo que tem pessoas com muito mais problema do que eu. Basicamente é isso. Tá tudo bem, não tem problema você largar uma leitura no meio, né? Não tem problema você... Pra tudo na vida, na verdade, né? Às vezes você já botou muito tempo em cima de uma coisa, um relacionamento, um trabalho, uma amizade, talvez. Só que tá te fazendo mal, tá sendo uma coisa tóxica pra você, né? E você não quer largar porque você já gastou muito tempo e muita energia em cima daquela coisa, em cima daquele relacionamento, em cima daquela amizade, daquele trabalho que seja. E você não quer largar isso porque você sente que você vai perder mais o seu tempo que você já gastou, né? Mas quanto mais tempo você fica nisso, mais você tá perdendo, né? Freestyle hoje, nem escrevi roteiro pra esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, muito obrigado por se inscrever e comentar nesse vídeo. Meu nome é Davi, até a próxima.